Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo, né? Mas é muito bom poder estar novamente com você através desse meio de comunicação para a gente aprender um pouquinho mais da palavra. Curve a sua cabeça por um instante. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial, tão precioso que é podermos meditar na tua palavra. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título que eu coloquei aqui sobre essa meditação, esse tempo que nós vamos estar estudando um pouquinho a palavra, é a degeneração da humanidade. E a gente vê a humanidade tão perdida, um caos em todo lugar. Você vê pessoas maldosas, pessoas iradas, pessoas prejudicando outras pessoas, pessoas tendo prazer de oprimir outras pessoas. Quando a gente analisa a humanidade de uma forma geral, a gente vê que há muita maldade. E a gente vê que Deus está vendo todas as coisas. Mas desde a história da humanidade, que tem cerca de 6.000 anos pela genealogia bíblica, desde o primeiro homem, Adão, até os dias de hoje, números redondos, 6.000 anos aproximadamente, e a gente vê que o homem sempre foi desobediente a Deus. E Deus sempre teve o cuidado de corrigir este homem, porque Deus ele é bom, maravilhoso, justo, porém ele precisa exercer a sua justiça quando o homem cai fora dos planos que ele havia projetado. Então a gente vê na história da humanidade algo terrível, o homem sempre desobedecendo a Deus, então sempre havendo uma degeneração nos valores morais, espirituais, a gente vê um distanciamento, sempre o homem dando um trabalho para Deus, Deus sempre de braços abertos, procurando verdadeiros adoradores, mas o homem se afastando a cada vez mais da presença de Deus. E a gente vai ver aqui dois salmos, quer dizer, são dois salmos, porém, os dois falam as mesmas coisas, são salmos de Davi, que é o Salmo 14 e o Salmo 53, você pode ver que são idênticos. E aí Davi, dirigido pelo Espírito Santo, ele dá ênfase nessa maldade do homem. Então, acompanhem comigo, eu vou ler na Bíblia Viva, mas você pode ler em qualquer outra versão que está próximo àquilo que nós estaremos falando. Então, Salmo 14, Salmo de Davi, Então, diz assim: o homem tolo diz em seu coração, Deus não existe. Então, ele deixa claro, o homem tolo. Quantos homens tolos nós temos, achando que Deus não existe? Sendo que a própria natureza testifica da criação de Deus. Tudo isto tem um Criador por trás. Isso não foi feito por um acaso. A Bíblia deixa claro a criação de Deus, o poder de Deus que controla e domina todas as coisas. O céu, a terra, o universo, as galáxias, a variedade da flora, da fauna, a riqueza, a beleza. Tudo isso criado por um Deus todo-poderoso. Mas tem alguém que fala, o homem tolo diz em seu coração, Deus não existe. Por isso, eles se corrompem e as coisas que fazem são detestáveis. Não há ninguém que faça coisas boas e certas. Olha, Davi falando cerca de 1.000 anos antes de Cristo. Lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele, alguém que compreenda os seus planos. O plano de Deus sempre foi, desde o primeiro pecado, lá no paraíso, o pecado da desobediência, quando Deus falou de todas as árvores vocês podem comer livremente. Somente uma árvore, que era a ciência do bem e do mal, a árvore da ciência do bem e do mal, dessa você não deve colher. Era necessário somente uma árvore para provar, para testar a obediência desse homem que foi criado com livre-arbítrio, com a livre escolha. Então aqui ele fala, olha, ninguém, Deus está procurando alguém que compreenda os seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele. E desde a queda do homem lá no Jardim do Éden, Deus providenciou a solução, o plano, como ele fala aqui, ninguém conhece os seus planos, que procurando alguém que compreenda os seus planos, o plano da salvação, prometido desde a fundação do mundo, mediante o primeiro pecado, concluído 4.000 anos depois, com a vinda de Jesus, morrendo por nós na cruz do Calvário. Este era o plano de Deus. Mas alguém não deseja ter a comunhão com Deus, mas Deus está procurando quem compreenda o seu plano, quem compreenda o seu amor, e para que tenha esta comunhão, esse relacionamento. Aliás, antes do homem pecar, Deus falava lá na viração de dia, cada dia que virava, tinha lá sua tarde e a manhã de cada dia, Deus
tinha prazer em conversar com o homem, conversar, dialogar, ter intimidade com o homem. E Deus não mudou, ele nunca muda, ele é imutável. E ele quer continuar tendo esta comunhão. Alguém que deseje ter comunhão com ele, como fala o versículo 2. Versículo 3. A humanidade inteira se desviou do caminho certo e se perdeu. Olha Davi, né, já analisando a situação da humanidade. Não há um homem que procure fazer o bem, nenhum sequer. Será que essa gente, vivendo na maldade, destruindo o meu povo, como quem come um pedaço de pão, não percebe a existência do Senhor? Não clame pelo seu nome? Será que ninguém pode entender? É o que Davi está falando aqui. Sabe, que leve a vida de uma forma fútil, não possa entender, né, o plano de Deus, a existência do Senhor, e que não clame por ele. O homem pode ser ateu, pode ser descrente, mas na hora do problema, na hora da dor, na hora da luta, na hora da morte, quantos depoimentos a gente vê de pessoas extremamente bem-sucedidos, pessoas de nome renomado por aí, cientistas, artistas e tudo mais. Na hora da morte, muitos deram depoimento: olha, eu fiz tudo, me preparei para tudo, menos para este momento, porque ninguém sabe o dia da sua morte. Mas nesse momento, o homem pode ainda clamar a Deus, que Deus, na sua infinita misericórdia, ele ainda vai salvar, porque a palavra fala em outro versículo: todo aquele que clamar ao nome do Senhor será salvo. Olha a oportunidade que Deus está dando e sempre dará para aquele que se arrepender. Mas o salmista aqui está falando: será que essa gente, vivendo na maldade, destruindo o meu povo, como quem come um pedaço de pão, não percebe a existência do Senhor, nem clame pelo seu nome? Pessoas maldosas, como ele coloca aqui. E hoje você está cansado de ver pessoas assim, fazendo mal, né, procurando prejudicar outras pessoas, achando que são os senhores da verdade, oprimindo pessoas, fazendo injustiças. É o que nós vemos nos nossos dias, mas não é só nos nossos dias. 3.000 anos atrás, porque estamos falando aqui, Davi, ele data cerca de 1.000 anos antes de Cristo, com mais 2.000 anos de Cristo para cá, cerca de 3.000 anos atrás, Davi já estava identificando esse tipo de pessoas que são as mesmas que nós convivemos, que vemos e que temos ciência da maldade que estão sendo feita. Versículo 5. Ali estão dominados pelo medo, pois Deus está no meio daqueles que obedecem à sua vontade. Deus sempre vai cuidar daqueles que o amam, daqueles que o adoram. Então, nós sabemos que essas pessoas vão procurar fazer de tudo para prejudicá-las. Podemos até ter momentos de lutas, de provações, mas nunca de derrotas, porque Deus ama. Ele está no meio daqueles que obedecem, fazem a sua vontade. E Davi tinha essa experiência, Davi tinha uma intimidade com Deus. Os maus, versículo 6, os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados. Os maus não querem dar esperança, não querem que você cresça, que você tenha vitórias, que você tenha condições de sobrevivência pelas suas próprias forças, na dependência de Deus. Então, os maus querem que você viva em fracasso, mas eles são protegidos pelo Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, as pessoas podem tramarem, podem maquinarem, podem caluniarem, podem fazer o que quiser para tentar nos prejudicar, mas Deus está protegendo os seus filhos. O Senhor tem as suas mãos estendidas. E ele termina no versículo 7. Ah, quem me dera o Senhor surgisse em Jerusalém e viesse salvar o seu povo. Quando o Senhor libertar o seu povo da opressão, então Jacó exultará e Israel cantará de alegria. É claro, é o contexto e muitas lutas que o povo de Israel estava passando, como está passando hoje. Esta guerra sem propósito, né? Esse grupo terrorista invadindo o povo de Israel. Deus tem um propósito nesse povo. Deus escolheu um povo para que o seu Filho amado Jesus Cristo viesse para salvar a humanidade. Então Deus ainda vai cuidar deste povo que é o povo de Israel. Ore pela paz de Israel. A Bíblia nos ensina a orar para que haja paz em Israel, dentro dos seus muros. E também, falando nesse tema, degeneração da humanidade. Falamos aqui, Davi mencionando isso já nos seus dias, 1.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos atrás. Mas a degeneração do homem também foi marcada pelos antediluvianos. Desde o primeiro pecado, desde a criação, lá no ano 1656, data pela genealogia bíblica da criação, veio o dilúvio.
Depois que o homem foi criado, o primeiro homem, Adão e Eva, passaram-se 1656 anos, e aí o homem perverso, desobediente, degenerado, também teve que ter um juízo de Deus. Deus teve que dar um basta naquela impiedade que estava sem limites. Então aquela geração de Noé, que Noé pregou por mais de 100 anos, construindo aquele grande navio, porque Deus assim o havia mandado, porque iria mandar um grande dilúvio sobre a terra, aqueles antediluvianos corruptos daquela geração de Noé não deram créditos nos avisos, nos recados, nas instruções que estavam sendo passadas, porque se eles se arrependessem, Deus certamente teria adiado o grande juízo que seria o dilúvio. Como Deus avisa hoje, né? Ele está para voltar, ninguém dá crédito, ninguém se preocupa com a volta do Senhor Jesus, mas é iminente e os fatos estão aí provando, né? O tempo do Senhor não é o nosso tempo. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia como se fosse 1000 anos. Deus não trabalha com o nosso tempo, mas os fatos relatados aqui mostram que a sua vinda está próxima e o homem continua degenerado, longe dos caminhos do Senhor, perdido. Então Davi relatou, o próprio Deus, olha lá em Gênesis 6:5, naquela geração dos antediluvianos, ele fala assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha a análise que Deus faz naquela geração de Noé, né? No finalzinho lá dos 1656 anos, os 100 anos antes de vir o dilúvio, olha como é que estava a humanidade, como que estava o coração do homem. Então, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Se é sempre e somente para o mal, Deus teve que intervir, Deus teve que dar um basta naquela situação, porque Ele é justo juiz, Ele julga com reto juízo. E nós sabemos que pelas águas do dilúvio, aquela geração perversa, ímpia, pereceu, porque a inclinação deles era sempre e somente para o mal. E aí, se você caminhar um pouquinho mais, né, lá no ano 2000 anos antes de Cristo, 4000 anos da nossa época agora, você vai encontrar Abraão. E você vai ver também que a degeneração da humanidade continua a mesma. Há 2500 anos antes de Cristo, houve o dilúvio, aproximadamente. Agora, 2000 anos antes de Cristo, nós temos a chamada de Abraão, foi escolhido para ser o pai da nação judaica, e Deus tinha um plano, tinha propósitos, tinha uma aliança com Abraão. Porém, Abraão também teve a oportunidade de interceder por duas cidades, Sodoma e Gomorra, e as cidades da circunvizinhança. E mesmo assim, não havia em duas cidades 10 justos. Não tinha 50, 45, 30, 20, não tinha 10 justos em duas cidades. Então Deus, como é justo, ele tem que aplicar a sua justiça, porque a degeneração da humanidade era terrível. Olha o que relata lá então, em Gênesis 18, 20, cerca de 2000 anos antes de Cristo, 4000 anos da nossa época, disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. Ou seja, Deus deu a oportunidade para duas nações se arrependerem. E, como eu falei, Abraão intercede, mas não havia 10 justos. Se houvesse, Deus haveria de poupar aquelas nações, aquelas duas cidades. E Romanos agora, Romanos 3, de 9 a 10, não há um justo nenhum sequer. Paulo agora, cerca de 2000 anos atrás, nós voltamos lá, 2500 anos, 2000 anos antes de Cristo, agora 2000 anos da nossa época, Paulo falando também no primeiro século da era cristã, ele falando lá em Romanos 3, 9 a 20, se você puder abrir aí, Romanos 3, de 9 a 20, o que ele fala a respeito da humanidade, da degeneração da humanidade, da corrupção do ser humano, como o homem vive em pecado, como o homem tem dificuldade de se aproximar de Deus, e como Deus está sempre desejando ter comunhão, como nós lemos no Salmo 14 que Davi mencionou. Deus quer ter comunhão, ele procura ter relacionamento, ele procura consertar o que está errado para o nosso próprio bem. Então vamos lá,
Romanos 3, de 9 a 20, ele fala assim, meu título aqui é Ninguém é Justo. Começa assim o meu título. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos, todo o contexto fala, que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar o sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. É o caráter das pessoas que hoje procuram praticar o mal, procuram planejar o mal para outras pessoas, desejam pisar em outras pessoas, né? Está sempre distanciadas, essas pessoas estão sempre distanciadas da presença de Deus. Então, ele fala aqui, não há um justo, já no tempo do apóstolo Paulo, no primeiro século da nossa era cristã. Então, a gente está vendo que a degeneração da humanidade continua. Por isso, o plano de Deus, como nós lemos lá no capítulo 14 de Salmos, o plano de Deus era salvar a humanidade. Desde o primeiro pecado, sempre foi plano. Teve que mandar o seu Filho amado, Jesus Cristo, para descer da sua glória, se fazendo carne, ser humano, se encarnando, mas não perdendo a essência de Deus, para morrer por nós, para pagar um alto preço. Qual é o teu valor, meu irmão? Quanto que você acha que vale? Ou melhor, quantas pessoas pagariam por você? A gente assiste filmes, né? A pessoa foi sequestrada e aí manda lá um bilhete de resgate. Olha, eu preciso de tantos milhões, senão eu vou matar essa pessoa que está em meu poder, né? Às vezes é um filho, às vezes é uma filha, um marido, uma esposa. E aí as pessoas colocam um valor pelo preço da nossa vida. Mas qual é o preço da sua vida? Quanto você acha que vale? Será que aquele valor que o sequestrador está pedindo é tudo que você vale? Aí você vai pensar, né? Se você estivesse nessa situação, não, eu valho muito mais do que isso, né? Minha vida não tem preço, não tem valor que possa pagar aquilo que eu mereço, aquilo que eu valho. Mas Deus teve que pagar um alto preço pela sua vida, que não foi nem prata nem ouro, coisas perecíveis, mas foi o seu próprio sangue, se esvaziando da sua glória, se fazendo carne e osso. Foi a morte de cruz, a mais indigna para o pecador, mais pecador terrível, assassino, sendo que Jesus foi sem nenhum pecado à cruz para morrer por nós. Então o preço foi pago. Qual o valor da sua vida? Qual o valor da sua alma? Sabendo que a humanidade está toda degenerada, toda perdida, toda sem compromisso com Deus. E a gente viu aqui Paulo falando, né, que o pecado do homem continuava no primeiro século da era cristã. Desde a fundação do mundo, o homem sempre pecando, desobedecendo, fazendo coisas terríveis, abomináveis aos olhos do Senhor. E justificação, a nossa justificação não é porque alguém foi lá e, olha, eu vou escrever algo sobre ele, que ele é bom, que ele merece, que ele não foi injustiçado. Não é uma justificativa humana que veio nos salvar, mas Deus, através do seu Filho, como eu falei, somente através da justificação pela fé em Jesus Cristo, que pode mudar essa humanidade, tirar a humanidade desse caos, né, terrível, que é degeneração moral, espiritual, né, valores invertidos, para passar a valorizar o sentido da vida, que é um dom de Deus, é graça, pelo grande amor de Deus é que nós fomos alcançados. Então a justificação da nossa vida hoje, lavada pelo sangue do Senhor, foi através do Senhor Jesus. Romanos 3, 21 a 26, eu queria que você acompanhasse. Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, Deus ofereceu como sacrifício para
propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então nós não somos merecedores, não há um justo sequer, como em várias passagens nós lemos, né? Vários séculos passando e esta afirmação continuava, não há um justo sequer. Porém, através de Jesus, a nossa vida foi justificada. O Senhor justificou, o Senhor cravou lá na cruz a nossa cédula contrária, toda acusação, toda a mentira que Satanás profere a nosso respeito, porque ele é o acusador, constantemente ele está acusando, quer pegar você, quer pegar a mim em contrapé, para nos acusar, para nos jogar para baixo, para mostrar a nossa fragilidade, porque somos frágeis, somos pecadores sim, não somos justos, não temos condições de termos tamanha graça e misericórdia, mas fomos justificados pela presença, pelo sangue do Senhor derramado naquela cruz. E a graça de Deus não nos deixa permanecer no pecado. E pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça, fomos justificados e agora nós somos salvos. Não é mérito, como eu falei, não sou merecedor, você também não é merecedor, porque não há um justo sequer, como nós lemos agora, mas a graça do Senhor, a graça é favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, mas o amor, o favor de Deus nos alcançou. Que coisa maravilhosa! E aí eu volto a falar para você, qual o valor da tua alma? Qual o preço da tua alma? Quanto pagariam por você? Ou quanto você acha que você vale? Deus achou que você e eu valêssemos muito e, portanto, ele prometeu que mandaria o seu filho e cumpriu a promessa, mandando o seu filho morrer por nós, derramando o seu sangue para nos salvar. Que coisa linda, que coisa preciosa, a graça do Senhor. Romanos 6, 22 a 23. Romanos 6, 22 a 23, ele fala assim: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, e o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. O nosso fruto que leva à santidade, o fim dele é a vida eterna. Pela graça nós herdamos a vida eterna. Quando um dia fecharmos os nossos olhos aqui, saberemos com certeza que os nossos olhos abrirão na eternidade. Ah, mas existe eternidade? Existe sim. Existe inferno? Existe sim. E pela graça nós podemos ser alcançados se abrirmos o nosso coração para que Jesus entre. Escolha individual. Ninguém pode salvar a sua vida, a não ser Jesus, que morreu por você, pagando o alto preço, porque ninguém pagou o preço pela a sua alma, mas Jesus pagou. Mas ele espera também que você o aceite, que você o reconheça como Senhor e Salvador da sua vida, para que a sua vida tenha propósito, para que a sua vida seja mudada, para que você seja ricamente abençoado. Então, todos nós somos libertos do pecado, não precisamos viver em pecado, todos somos pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram, todos, e destituídos fomos da glória de Deus. Não temos mérito, mas pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Jesus, pela obra que ele fez. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então está aqui, né, a explicação da degeneração da humanidade, que não é de hoje. A gente olha as notícias hoje, a gente fala, olha, o mundo nunca esteve tão ruim como está agora. Não, agora está ruim. Ontem estava ruim, anteontem também, o século passado também, há 1000 anos também, há 2000 anos, há 6.000 anos atrás também. O coração do homem sempre foi perverso, sempre escolhendo o caminho errado. E Deus dando o caminho da salvação. Por que titubear? Por que não decidir? Talvez você que esteja me ouvindo aí, talvez um dia já ouviu falar de Jesus, mas não tomou uma atitude. Ouvir falar é uma coisa, tê-lo no coração é outra. Reconhecer que você precisa da presença dele é algo tremendo, algo individual, algo pessoal, que é reconhecer que eu sou pecador, porque a Bíblia afirmou isso, né? Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, não há. Ah, mas eu sou bom, eu faço coisas boas. Não, mas a Bíblia fala que nós não somos justos. A gente pode fazer alguma coisa boa aqui, mas pecar em outra coisa acolá. Então não há perfeição, não há como, né, deixar de entender que nós somos falhos. Somos mesmos falhos.
E às vezes a gente peca consciente e até inconscientemente. A gente não quer pecar, não quer prejudicar, mas quando a gente viu, já magoou a pessoa, já ofendeu, já falou que não devia, depois aí cai a ficha, fala, puxa, por que eu tive aquela atitude? Então todos nós somos pecadores. Mas se você reconhecer Jesus como seu Senhor, como o resgate de Deus ao homem em enviar Jesus, mandando Jesus para morrer por nós, você tem a oportunidade de ser livre do pecado, livre de ter uma vida condenada. Porque se nós não decidirmos de escolhermos a salvação através de Jesus, a nossa vida terá um fim terrível, que é o inferno. É o destino final daqueles que não querem saber. Por isso que nós sempre propagamos as boas novas de salvação no intuito que você aproveite essa oportunidade. É mais uma oportunidade, caso você ainda não tenha aceitado o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, reconhecendo como o Senhor da sua vida, pedindo perdão dos seus pecados. Olha, ninguém pode perdoar pecados. Ninguém, não, a Bíblia fala que ninguém tem o poder para perdoar os pecados. Mas aquele que morreu por você, que derramou o seu sangue por você e por mim, que foi Jesus, somente ele pode perdoar os nossos pecados. Se nós confessarmos, como fala Pedro, os nossos pecados, Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, por que não confessar? Por que ficar com o coração duro? Por que resistir Jesus? Não resista a Jesus, se entregue a Ele e Ele quer mudar a sua vida. Espero que você tenha entendido a importância de uma decisão, que é abandonar o mau caminho, ou talvez a falta de informação, talvez até agora você não tivesse o esclarecimento de que é importante você tomar uma decisão, porque só você pode tomar a decisão para a sua alma, para a sua vida, para o seu futuro. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Muitas coisas as pessoas podem fazer por nós. Ah, vai ao banco para mim? Vou. Vai comprar isso aqui para mim? Vou. Compra aquele remédio? Compro. Mas tomar a decisão da salvação, só você pode fazer isso, porque a salvação é individual, a nossa alma é eterna. E quando fecharmos os nossos olhos agora, aqui, melhor dizendo, aonde nós vamos abrir os olhos? Porque é aí que começa a eternidade, com Deus ou sem Deus. Então, por que ficar nessa dúvida? Por que resistir Jesus? Entregue-se a Ele. Ele tem o melhor para você. Ele morreu por você. Ele pagou um preço que você e eu não merecíamos. Eu não mereci o preço que foi pago. Foi um alto preço, um tremendo preço que foi pago pela minha vida e pela sua. Dê valor ao sacrifício de Jesus. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, mas vem pela graça do Senhor. Então, não é a obra que salva ninguém. Olha, fazer caridade, isso é um dever nosso de amparar o próximo, mas não é isso que nos torna salvos, mas sim a graça do Senhor, através do seu sacrifício na cruz, é que nos leva à salvação. Espero que você tenha entendido, e se você quiser receber Jesus, peça perdão dos seus pecados, confesse a Ele, tenha um diálogo aberto com Deus, abra o seu coração onde você estiver, sozinho ou em pensamento. Deus ouve, Deus sonda o coração. Peça perdão, peça para Ele entrar no coração e para Ele escrever o seu nome no livro da vida. Lá nos céus tem um livro que está registrado tudo aquilo que nós fazemos e também quando decidimos aceitá-lo como Senhor e Salvador. O seu nome passará a estar nesse livro, que é o nosso passaporte para a eternidade, quando fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra. Cure a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de meditarmos na tua palavra, de lembrarmos que foi registrado que não há um justo sequer. Todos se corromperam, o homem, desde a sua criação, se degenerou, se perdeu, fez quantas coisas erradas. O Senhor teve que corrigir este homem por várias vezes, por amor, para que as futuras gerações tivessem a oportunidade de se consertar. E hoje nós estamos também com uma humanidade degenerada, Senhor, uma geração perdida totalmente, violenta, maldosa, uma geração que não tem temor a Deus, pessoas que não respeitam o seu próximo, mas o Senhor quer dar a oportunidade dessa situação ser mudada. Isso começa individualmente com cada um de nós. Permita, Senhor, aqueles que já te conhecem, que possam ter essa postura de viver uma vida que possa chamar a atenção das outras pessoas, o quanto é bom viver na dependência do Senhor. E aqueles que ainda não tomaram a sua decisão, que possam fazê-lo hoje para a glória do teu nome.
É a nossa oração de gratidão por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana bem gostosa, de paz, feliz, uma semana próspera, em nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso em alguém aí. Boa semana, que Deus te abençoe.